E uma outra discussão polêmica em Brasília, a PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 conseguiu o número de assinaturas necessárias para a tramitação na Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Pinheiro chegando agora ao Jornal Jovem Pan. O que acontece a partir de agora, do que a proposta precisa para efetivamente, Bruno, tramitar no Congresso Nacional? Bom trabalho para você. Já reuniu o número de assinaturas que era necessário, justamente alcançando 194, viu, Tiago? Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação a quem nos acompanha. No último final de semana, isso gerou muita discussão nas redes sociais. O setor de serviços reagiu rapidamente, inclusive, e hoje acabou alcançando o número acima do esperado, 194 assinaturas. Neste momento, a deputada Érica Hilton, no Palácio do Planalto, justamente ela esteve com o ministro para conversar sobre essa articulação, o olhar do governo, como o governo vai também se movimentar em relação a este assunto aqui no Congresso Nacional. E hoje, um pouco mais cedo, quando atingiu o número de assinaturas, concedeu uma entrevista coletiva, reforçando que é uma luta da dignidade. Nós já temos essa entrevista coletiva, vamos ouvir o que disse a deputada Érica Hilton hoje um pouco mais cedo. Esta luta em prol da dignidade, da qualidade de vida, da saúde mental e do descanso do trabalhador. Fazendo isso com responsabilidade, olhando para todas as questões que possam ser levantadas, para todos os questionamentos, olhando para a economia, para o pequeno, chamando os empresários a sentarem à mesa de negociação junto conosco. Nós não faremos esse debate à porta fechada, nós faremos esse debate olhando para o horizonte e para todos os setores que serão assim convidados a compartilhar com a gente os seus medos, as suas preocupações e as suas inseguranças. É uma discussão que está no início, que vai render e muito nos próximos dias, inclusive, mas que agora começa a ser discutida aqui na Câmara dos Deputados. Haverá indicação de um relator, a ideia de reduzir de 6 para 4 dias na jornada de expediente durante a semana. E aí se fala muito sobre a dignidade, mas também, de um outro lado, o mercado econômico acaba reagindo, o setor de serviços também reagindo imediatamente. A gente vai acompanhar. Agora, rapidamente, uma informação que me acaba de chegar é que a deputada Sâmia Bonfim acabou de solicitar o encerramento da sessão de hoje, diante de todo esse episódio que acontece neste momento no Supremo Tribunal Federal, viu, Tiago? Pois é, isso. As explosões nós já registramos aqui com o André Anelli. Bom trabalho para você, Bruno. Você volta daqui a pouco com outras informações, chamando mais uma vez nossos comentaristas. Bom, Dora, agora há o número necessário para que essa PEC comece a tramitar na Câmara dos Deputados. E você vê, né, no fim de semana a gente teve esse boom dessa discussão nas redes sociais. Na semana passada não se falava sobre isso e agora isso ganha uma força muito grande, a saber o que vai ser daqui para frente. Pois é, a proposta ganhou uma força, ganhou uma atração muito grande no Congresso. Eu te confesso que não esperava, realmente foi a força das redes sociais. E, claro, o conteúdo da proposta, que é muito popular, embora há outras propostas do mesmo teor em tramitação na Câmara, não sei se é mais uma com certeza, que não tiveram, estavam lá, mas não tiveram essa repercussão. O fato é que essa cresce muito mais. A gente tem ainda uma posição do governo bastante hesitante. Um ministro aqui fala, outro ali fala, o vice-presidente já falou, parlamentares da base governista, mas uma posição oficial do governo não se tem. Embora essa seja uma pauta tradicional da esquerda, mas o presidente Lula e o governo como um todo sabem que não se governa só para a esquerda, acabaram de ter uma evidência disso no resultado das eleições municipais. Então é preciso ver como é que essa proposta é recebida. Há muitos prós, mas há muitos contras também, e de que maneira essa coisa vai caminhar, além do impacto inicial, que obviamente é muito positivo, porque é claro que não havendo consequências para a economia, evidentemente que é muito melhor as pessoas trabalharem menos, descansarem mais, enfim, ter uma rotina mais, digamos assim, mais adequada. Mas
nem sempre isso é possível. Pois é, o Vilela, muitos parlamentares falando que essa é uma pauta apartidária, que une a esquerda com a direita com a esquerda. Agora, eu queria te perguntar também do ponto de vista legal, né? Nesse caso, por que é uma PEC, isso tem que alterar a Constituição? Por que isso tem que ser alterado para que haja realmente uma implantação disso? Mas a Dora apontou problemas econômicos, a própria indústria talvez não aceite. Pois é, Thiago, constitucionalmente nós temos a jornada de trabalho estabelecida no Brasil em 44 horas e, eventualmente, outros setores, aliás, muitos setores do Brasil adotam jornadas menores, jornadas de 40 horas, por exemplo, que são bastante populares. O fato é que, ao se estabelecer um novo limite, um novo marco, o adequado é que esse marco seja feito sob a via constitucional e, nesse ponto, a discussão ela acerta nesse sentido. É um tema extremamente popular. Agora, a pergunta que fica é, quem vai pagar essa conta? Eu vejo que talvez a própria hesitação do governo ela vai muito nesse sentido. É um tema popular, todo mundo defende, todo mundo gosta, mas o governo tem que fazer conta para saber de que forma isso será pago e os impactos que isso terá na geração de empregos, no setor produtivo de uma forma geral. Não é aquela coisa de que, contrata outras pessoas. Ora, isso gera custos, isso aumenta preço, isso gera desemprego, isso aumenta a inflação. Tem todo um cálculo que tem que ser feito e não é uma medida a ser tomada de sopetão. A Dora até citou uma outra proposta também em tramitação no Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, as consequências e a discussão no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan.